Olá, olá e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Se não conheces, o meu nome é Filipe e por aqui vais encontrar vídeos de maquilhagem, skincare e tudo o que é relacionado com beleza. Então, como já deves ter visto na thumbnail, hoje vamos falar de pincéis. Vocês têm-me pedido muito para eu trazer um vídeo ao canal onde eu explico para que servem os pincéis, se qualquer tipo de pincel dá para esfumar, para que serve cada um dos pincéis e essas questões todas. Então, desde já eu vou partilhar convosco a minha experiência neste mundo dos pincéis. Então, quando eu comecei a maquilhar-me, eu comprei aqueles pincéis que se compram individuais e eu comprei estes aqui, foram os únicos que eu comprei e este aqui. Então, estes foram os meus primeiros pincéis. E o que é que eu senti com estes pincéis? Eu senti que eu não conseguia o resultado que eu queria. Aquilo que eu via as outras pessoas fazerem, eu não conseguia fazer com estes pincéis. E como é óbvio, talvez como todas vocês, eu achei que o problema seria meu. Eu é que não sabia esfumar, eu é que não sabia trabalhar com os pincéis. E o que é que aconteceu? Muito mais tarde eu comprei então uma coleção de pincéis, daqueles que são todos iguais, não é? Que vêm todos juntos. E eu notei que realmente os pincéis fazem muita diferença. Eu por acaso não tenho aqui esses pincéis que eu estou a falar, mas tenho aqui então os outros que já partilhei convosco num dos vídeos passados, que são muito semelhantes a nível de trabalhar. Então o que é que eu percebi? Que o problema não era totalmente meu, claro que isto também vai muito com o treino, mas de facto o material influencia bastante. O que é que eu hoje vou fazer? Eu vou maquilhar uma parte do rosto com estes pincéis iniciais que eu tinha e vou maquilhar outra parte do rosto com estes pincéis que eu acho que são os ideais para vocês trabalharem. Eu já os testei e eu gosto imenso deles, não os testei todos, só testei alguns, mas eles são muito fofos. O que eu vou começar por fazer é mostrar-vos a diferença entre os pincéis. Então, vou pegar aqui num pincel de esfumar e num pincel de detalhe. Então, este deste lado é o pincel de esfumar, o maiorzinho, e este deste lado é o de detalhe. O que é que vocês conseguem observar já? Que o pelo é bastante pequenino. Ele acaba por ser muito denso, ou seja, ele não é muito maleável, ele acaba por ser muito, como é que eu ia dizer, não esfuma assim tão bem, ou seja, tem os dois o pelinho pequenino. Eu vou pegar então agora naqueles que eu vos aconselho, para que vocês consigam ver a diferença do de esfumar e do de detalhe. Então, deixem-me aqui pegar, estes são os mais precisos. Conseguem ver a diferença? O pelo é muito maior, ele é muito mais suave, nós mexemos e ele mexe-se, enquanto este aqui não. Conseguem ver? Ele não se mexe praticamente, o pelo quase não se mexe. Vou pôr aqui lado a lado, se calhar aqui na zona da parede, para vocês conseguirem ver melhor. Conseguem perceber que este pelo é muito mais fofinho do que este, certo? Pronto. Então o que eu vou fazer é, ao longo da maquilhagem, eu vou explicando já para que são os pincéis que eu vou estar a utilizar. De qualquer das maneiras, eu acho que será muito mais prático eu depois deixar, ou no fim ou durante o vídeo, uma fotografia onde tenha cada pincel e à frente diga para que serve cada pincel, para também não vos estar aqui a massacrar tanto. E também para o vídeo não ficar demasiado longo. Então, deste lado do rosto, vamos utilizar os pincéis que eu acho que são os adequados. São estes aqui todos desta coleção que eu já vos mostrei do vídeo da Shein. Por isso, se ainda não vistes, vai ver o vídeo de compras da Shein. E depois tenho este aqui que comprei assim também individual, que ele também é assim super fofo e eu gosto de utilizá-lo para o bronzer. E depois temos este aqui da Primark, que é um 2 em 1, que deste lado eu coloco sempre o blush e deste lado assim eu coloco sempre o iluminador. Este lado será o lado dos pincéis mais fáceis para vocês trabalharem. Do outro lado eu vou utilizar todos os outros.
Queria-vos só mostrar aqui uma diferença, porque vocês vão reparar que do lado que eu estou a desaconselhar, também temos aqui dois pincéis de pelo comprido. Se vocês, deixem-me aqui fazer assim para não vos confundir. Se vocês repararem, ambos têm pelo comprido. Agora vou-vos mostrar onde é que está a diferença. Ora, vou pegar se calhar aqui nestes dois que é mais fácil. Ambos têm o pelo comprido. A diferença está no topo. Se repararem bem, este aqui é arredondado, conseguem ver, e este aqui é achatado. Se calhar assim conseguem ver melhor. Se virem este assim mais retinho e este assim acaba por ser mais oval. O que é que acontece? Muitos pincéis que nós compramos assim em coleção, que vêm, sei lá, 10, 12, 18 numa coleção, muitos deles têm este problema, que é esta parte é achatada. Isto não vos vai ajudar a esfumar, vai-vos só complicar ainda mais a vida. Por isso, se vocês comprarem, principalmente online, tenham em atenção se esta parte é assim achatada ou se é assim oval como esta. Esta coleção e esta eu comprei online. Esta aqui fiquei muito desiludida por causa disso, porque me pareciam bons pelo ser assim longuinho, mas depois realmente aqui o achatado não nos facilita a vida. Tenham muita atenção a esse pormenor. Então, vamos começar aqui pela base. Eu hoje não vou utilizar aqui este meu pincel favorito, porque quero-vos mostrar então como é que funciona de um lado e do outro com estes pincéis que tivemos a falar. Então, para a base temos estes dois. Eles são ambos achatados, este é um bocadinho maiorzinho e este é mais estreitinho. Para a base podem utilizar este ou podem utilizar este aqui. A diferença é que este vai-vos deixar com maior cobertura, este aqui vai-vos deixar mais natural. Então eu vou utilizar estes dois que são os mais parecidos. Já sabem que vamos usar aqui esta basezinha do costume, que é mesmo para ver como os pincéis trabalham com uma base que nós já estamos habituados a trabalhar. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu depois vou-vos tentar aproximar. Então, deste lado utilizei este pequenino e acontece uma coisa que eu odeio, que é aquela sensação de riscos, principalmente aqui no nariz, nota-se mais. Este aqui, como acaba por ser mais denso, para espalhar a base, acaba por ser melhor e acaba por ficar mais perfeitinho. Neste caso, este aqui acaba por ser melhor por causa disso, porque é mais denso e a base fica mais bem espalhada e não se nota o efeito de risquinhos. Eu queria-vos mesmo só mostrar, entretanto vou aqui acabar com este. Mas é assim, eu tenho que vos dizer que eu também nunca fui muito fã de espalhar base com pincel até conhecer este. Depois que eu conheci este eu gostei, mas realmente eu nunca fui muito fã, porque conseguem ver, deixa estes riscos, eu detesto estes riscos. Entretanto, vamos então colocar agora o corretor. Aqui não estou muito preocupada em estar a mostrar as marcas, porque de facto não é isso que nos importa aqui, mas sim os pincéis. Entretanto, aqui para o corretor podemos utilizar este pincelzinho assim mais fofinho, que neste caso do menos perfeito eu não tenho. Vamos utilizar aqui só este. Isto para vocês verem também que utilidade é que é onde dar aos vossos pincéis. Eu deste lado, para não estar a utilizar os pincéis do lado perfeitinho, vou só aqui esbater com a mão. Agora para o pó translúcido podiam usar também um pincel deste assim, tipo de esfumar. Ou podem então colocar a esponjinha. Eu de um lado então vou colocar com a esponjinha, como normalmente coloco. E deste lado aqui vou colocar então com um pincelzinho deste assim mais fofinho de esfumar. Para vocês verem que também dá para passar aqui nestas zonas que costumamos passar o pó translúcido.
Então agora ao bronzer. Eu no bronzer eu costumo utilizar este aqui no meu dia a dia. Como vocês veem, eu não tenho os maus pincéis para bronzer porque eu na altura nem sequer colocava bronzer, mas eu vou-vos dar o exemplo correto. Podem ser estes ou podem ser estes, assim grandes, que vocês colocam aqui. O que é que eu vou fazer? Então, eles são os dois corretos, mas de qualquer maneira eu vou utilizar isto o dia a dia neste lado e este aqui novo neste, e também já vemos como é que ele funciona como bronzer. O bronzer vamos então utilizar este aqui que temos utilizado sempre. Agora deste vamos então utilizar este novo e vamos ver também como é que ele funciona. Tenho-vos a dizer que estou a gostar mais deste porque acho que fica mais natural, não fica tão marcado. Acaba por esfumar muito mais e fica muito mais bonito. Conseguem ver aqui fica mais marcadinho e aqui fica mais esfumadinho, porque como ele é maior, acaba por esfumar muito mais do que deste lado. Ok, vamos então agora ao blush. Então, como eu vos disse, o blush eu costumo utilizar este aqui e vamos colocar aqui nesta zona. Vou utilizar o mesmo que utilizei para bronzer, vou só limpá-lo e vou utilizá-lo também para blush. O que eu estou a sentir para já é que deste lado fica todo muito mais natural do que deste. Deste fica um bocadinho mais marcado, embora não seja muito, mas acho que este aqui acaba por ficar muito mais harmonioso, digamos. Blush aplicado e vamos colocar então o iluminador. Eu sou sincera, eu na altura também não utilizava o iluminador, mas de qualquer maneira para o iluminador vamos utilizar este aqui. Eu tenho-vos a dizer que estes pincéis são mega fofos. Uma pessoa parece estar a dar festinhas na pele. A vantagem destes pincéis serem assim super fofinhos é que acaba por vos dar um ar muito mais harmonioso e muito mais natural à pele, sem ficar demasiado marcado as linhas que nós acabamos por fazer com o blush, com o iluminador, com o bronzer, e acaba por ficar tudo muito mais natural. Agora a maior diferença vem a seguir, que é na parte dos olhos, que nós vamos acabar por ver a maior diferença. Então, deste lado vamos continuar a fazer a parte perfeitinha. Vou só aqui pentear a minha sobrancelha. Farto-me dizer isto, mas vocês conseguem ver a diferença entre terem uma sobrancelha penteada e não terem? Deste lado também temos um escovilhão. Olhem logo a diferença que faz. Conseguem ver? Muito bem. Então, a paleta que eu vou utilizar hoje vai ser esta e vou começar aqui por um tom mais clarinho. Vou pegar aqui neste pincel fofinho e vou colocar este tom aqui. Este pincel assim mais fofinho é mesmo para esfumar, ou seja, para não deixar linhas marcadas. Vocês conseguem ver como é fácil esfumar aqui uma cor. Eu até vou colocar uma corzinha um bocadinho mais escura para vocês conseguirem perceber. Vou colocar esta, para vocês conseguirem perceber como é fácil esfumar.
Conseguem ver que está super natural? Deste lado, supostamente, o meu desfumar seria este. Eu vou pegar na mesma corzinha. Dizer-vos que só o toque já nem estava habituada a isto. Ele não se mexe, vocês conseguem ver, os pelos quase não se mexem e eu acabo por ter muito mais dificuldade em conseguir esfumar. Deste lado está muito mais bonito e deste aqui parece que eu não consigo acabar por criar aquela sombra, acabo por ter muito mais dificuldade. Além de eu sentir que tenho que estar a esfumar muito mais, eu sinto que estou a fazer muito mais esforço, eu estou a fazer muito mais pressão na minha mão para conseguir o efeito que eu quero. Ok. E agora vamos pegar aqui no de precisão, que é assim, este pincelinho assim mais fininho. E vamos pegar aqui numa corzinha mais escura, se calhar vamos pegar mesmo aqui, se calhar num preto, para colocar mesmo só aqui no cantinho, aqui nesta zona. Eu digo-vos uma coisa, se vocês precisarem de uns pincéis, comprem estes, porque eles são mesmo super suaves. Vocês conseguem ver como o preto está super subtil, como está bem esfumado, está bonito, não cria ali nenhuma risca, acaba por estar bastante esfumado uma cor com a outra e sem nenhuma dificuldade. E agora vamos a este lado e vamos pegar neste que supostamente é o de precisão. Este toque a sério. Eu acredito que é assim, até podem haver meninas que têm estes pincéis em casa, estes, e que até gostem, porque eu antes de utilizar outros eu também gostava destes. Embora não conseguisse o efeito que eu queria, mas eu também gostava destes. Agora só o pelo está-me a incomodar, mas eu também sou muito sensível dos olhos e gosto mesmo de coisas muito fofinhas. Conseguem ver que este aqui ficou mais harmonioso e eu este aqui não estou a conseguir deixá-lo igual àquele. Conseguem ver a diferença? Este está super harmonioso e este aqui acaba por estar mais marcado, quando a ideia era ficar assim mais harmonioso, porque este lá está, ele tem o pelo muito mais pequeno e acaba por não se trabalhar bem com ele não esfuma bem, embora ele também seja um pincel mais de detalhe, de precisão, mas a ideia era que ficasse assim mais harmonioso e acaba por ficar sempre um bocadinho mais marcado. Agora vamos pegar aqui, deixem-me cá ver, nestes dois pincéis que são super parecidos. Este aqui é o suposto menos fácil e este é o mais fácil. E vamos pegar aqui, se calhar, nos brilhos, se calhar aqui nestes brilhinhos. Vocês sabem que eu, por norma, gosto de passar os brilhos com a mão, mas aqui é para testarmos os pincéis. Agora vamos a este lado e fazemos a mesma coisa. Eu espalhei exatamente a mesma quantidade pelos dois pincéis e o que é que eu noto? Este aqui acaba por ficar mais pesado, é como se tivesse mais quantidade de produto e marcasse mais o meu olho, do que este que acaba por ficar muito mais subtil e muito mais harmonioso, porque acaba por ter menos quantidade de produto. Como ele esfuma e como o pelo é super suave, acaba por não marcar tanto como deste lado acaba por ter um ar mais pesado. Por isso é que algumas pessoas, isso aconteceu-me com uma aluna minha de uma consultoria de maquilhagem, que ela depois disse, é estranho porque parece que eu sinto que o olho está com um ar mais pesado com as sombras. E eu depois disse-lhe, agora tento colocar
do outro lado com o dedo. E com o dedo ela já gostou mais, porquê? Porque o dedo não leva tanto produto e ela acaba por esfumar mais a sombra, não ter tanto produto e acabar por ficar com um ar mais leve. E lá está, às vezes as pessoas não gostam de se ver com sombras porque têm muita quantidade de produto e muitas vezes o problema é dos pincéis. Agora vamos só fazer aqui um detalhezinho para eu vos mostrar aqui outro pincel. Este pincel é o que menos erra no fundo, porque eles são muito parecidos e a função deles é mesmo serem achatados. Este pincel vocês podem utilizar para várias coisas, podem utilizar para fazer um cut crease, podem utilizar para colocar glitter aqui no centro, ou podem colocar para esfumar aqui rente às pestanas inferiores. Eu vou pegar então aqui no preto e vou colocar aqui deste lado. E vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro pincel daquele lado. A nível de resultado é praticamente o mesmo, não dá para notar muita diferença. O toque é completamente diferente. O facto de vocês terem um pincel mais fofinho, principalmente aqui rente às pestanas, faz muita diferença, embora aqui neste caso o resultado tenha ficado praticamente igual. Então eu vou acabar a maquilhagem, a parte que não é preciso pincéis, e entretanto já venho a dar-vos aqui mais umas dicas. Entretanto já coloquei então máscara de pestanas e dizer-vos que eu ainda fiz um único retoquezinho, que foi colocar aqui o iluminador no arco da sobrancelha para nos levantar mais o olhar, e coloquei também aqui no arco do cupido, que vocês sabem que eu adoro iluminador aí. Então, visualmente vocês conseguem ver a diferença ou não? Conseguem ver que aqui as linhas acabam por ficar mais marcadas do que deste lado? Eu acredito que se calhar em vídeo não consigam ver tanto esse pormenor, e também porque eu já tenho um bocadinho de facilidade de contrariar esses pincéis, ou o trabalho que esses pincéis menos bons fazem. Eu já tenho um bocado mais de prática, mas acreditem que se vocês tiverem pincéis com um pelinho mais pequenino ou pincéis com um pelinho maior, vão sentir muita diferença. Eu gostava mesmo que vocês testassem e gostava mesmo que me deixassem depois, nem que seja no Instagram, os vossos comentários e me digam se esta aula no fundo foi uma aula, se isto foi útil para vocês e se vocês realmente conseguiram entender a diferença entre os pincéis. Como eu já vos disse, eu vou tentar na edição não me esquecer de colocar os desenhos dos pincéis e para que é que eles servem. É assim, quando nós compramos estas coleções que vêm com 18 pincéis, inicialmente nós não vamos precisar daquilo tudo, por isso foquem-se nos principais. Um pincel de detalhe, um pincel de esfumar, um pincel para se vocês quiserem pôr brilhos. Se bem que é assim, se for glitter podem colocar, se for glitter solto, com aquele pincel que eu vos mostrei há bocado. Mas se for brilhos assim de sombras com brilhos, eu pessoalmente prefiro colocar mesmo com o dedo, porque elas acabam por ficar muito mais intensas e muito mais bonitas. Mas então acaba por não se querer focar logo nos pincéis todos. Para isso, se vocês quiserem então marquem uma consultoria de maquilhagem e aí sim vocês mostram-me todos os pincéis que vocês têm e eu explico-vos para que serve cada um deles. Então o vídeo de hoje foi este, eu espero que tenha conseguido tirar-vos aqui algumas dúvidas e como eu já mencionei, se vocês tiverem mais dúvidas, seja de maquilhagem, seja de skincare, marquem uma consultoria de maquilhagem ou de skincare pelo Instagram e aí se vocês tiverem mais dúvidas, mais pormenores que precisem de saber, eu explico-vos tudo e eu quero mesmo que vocês olhem para as vossas paletas de sombras, olhem para os vossos pincéis e sintam confiança em maquilharem-se e que olhem para o espelho e sintam essa confiança e sintam que aquilo que fizeram está bem feito. Porque lá está, às vezes o problema não é vosso. O problema muitas vezes é de material e às vezes as pessoas ficam desanimadas e perdem a vontade de se maquilhar e às vezes o problema é mesmo só dos pincéis, por isso não desistem. Não desistam, peguem nos vossos pincéis, se vocês acharem que os vossos pincéis realmente não são adequados, que já conseguiram aqui ver a diferença dos pincéis, comprem os pincéis novos,
voltem a colocar este vídeo, tentem fazer esta maquilhagem, tentem fazer outras maquilhagens que eu já trouxe aqui ao canal e qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade porque eu estou cá para vos ajudar, ok? Então o vídeo de hoje foi este, espero que tenhas gostado e já sabes, se gostaste deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho para não perderes nada e não te esqueças, temos encontro marcado todas as segundas-feiras às 18h, tchau!